Olá, irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma lição da IBD, da nossa igreja aqui, a Assembleia de Deus Campinas, AD Trindade, e hoje a lição 5, onde nós falaremos sobre o tema A Lei da Responsabilidade Pessoal, e toda a referência bíblica em Ezequiel 18. Mas antes da gente adentrar aqui a lição e conversarmos a respeito desse tema tão interessante e atual também, eu convido você, meu irmão, minha irmã que está aí, para que você feche os seus olhos e peça ao Senhor e ao Espírito Santo que durante esse momento que você estiver assistindo essa aula, seja pela manhã, à tarde ou à noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Amém? Pai, eu quero agradecer a Ti por essa oportunidade, pela oportunidade que todo o MEC nos deu neste momento de estarmos aqui ministrando essa lição. Eu peço ao Senhor que também esteja abençoando cada aluno que ouvir essa mensagem, que estudar esta lição e que cada um de nós possamos, ao término dessa lição, compreendermos as nossas responsabilidades diante do Senhor em relação às nossas atitudes cotidianas. Amém. Bom, o textuário está em Ezequiel 18, versículo 4, que diz o seguinte: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E eu até grifei, Eis que todas as almas são minhas. Quem que é esse aqui são minhas? O nosso Deus. Todas as almas são do nosso Deus. E a verdade aplicada, ela tem como tema o seguinte: Deus deseja a salvação de todos. De todos quem? De todo ser humano. Agora, esse desejo do nosso Deus não impede que cada um de nós estejamos assim conscientes da nossa responsabilidade. Então, durante toda a lição, o comentarista ele vai falar a respeito disso, do desejo de Deus de que toda a humanidade seja salva, mas também da necessidade do ser humano assumir as suas responsabilidades, entender que existe uma causa e consequência e mais que isso, quando perceber que houve ali um erro, que ele se arrependa para que ele possa ter garantido essa salvação. Então a gente vai caminhar aí por essa trilha, vamos dizer assim, Nós temos um Deus que deseja piamente que todos, quando fala todos, são todos, deseja que toda a humanidade seja salva. Mas não é porque é o desejo de Deus que nenhum se perca que todos serão salvos. Porque é necessário a mim e a você estarmos dentro de um preceito, estarmos seguindo o que o nosso Deus quer que nós sigamos, para que a gente tenha direito a essa salvação. E o capítulo de Ezequiel 18 vai falar um pouco disso em relação ao povo na época, porque eles estavam falando a respeito de pecados das gerações anteriores e culpavam essas pessoas pela situação que eles estavam vivendo ali naquele momento, mas eles não compreendiam que também eles, na atual situação, eram culpados de algumas atitudes que tomavam. Então aqui é como se cada um precisasse assumir a sua responsabilidade sobre uma atitude, sobre um erro. Os objetivos da lição são 3. O primeiro, a questão da responsabilidade pessoal. E se tem uma coisa que nós estamos vendo que há uma necessidade imensa é de responsabilidade. A humanidade, o ser humano de uma forma geral, ele não tem sido responsável por suas atitudes e, infelizmente, uma das consequências disso, ou a forma de defesa, vamos dizer assim, é culpar o outro. Então, é como se nós, quando fôssemos pegos numa situação de que não tem jeito, é você mesmo que errou, a gente sempre parece que quer sair pela tangente e vai culpando o outro. Não, mas eu fiz isso por conta daquilo. Não, mas só aconteceu isso porque a pessoa fez aquilo, E aí a gente não assume as nossas responsabilidades. Então, o primeiro objetivo é esse, que eu e você saiamos dessa lição compreendendo
que existem responsabilidades individuais e que haverá um dia em que nós estaremos numa posição de julgamento sobre as nossas atitudes. Segundo objetivo, mostrar a possibilidade de ser diferente, no sentido de que houve o erro, mas existe a possibilidade de conversão, de mudança de rota. E aí você consegue ali voltar ao eixo de salvação e de condição para ser salvo. E o terceiro objetivo, ressaltar que Deus quer que todos sejam salvos, né? Que foi o que eu falei no início. Bom, pensando em Ezequiel 18, se você está aí com a sua Bíblia, abra em Ezequiel 18, versículos 19 e 20 e depois versículos 26 e 27, que diz assim... isso mesmo, 19 e 20, só um momento. Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus mandamentos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Versículos 26 e 27. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela, na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Que é o que nós acreditamos, não é verdade? Por que Deus e a palavra do Senhor diz que todos podem ser salvos? Porque existe uma possibilidade de a pessoa se arrepender genuinamente e ela ser salva. Então ela pode ter tido uma vida toda de erros, de pecado, mas se houve um momento em vida, não é? Porque nós acreditamos nisso, se houve um momento em vida para o arrependimento, certamente essa pessoa vai ter a vida eterna, que é o que está dizendo aqui na palavra. Mas o contrário, irmãos, também acontece. Alguém pode ter uma vida toda de serviço ao Senhor, de dedicação, e num dado momento essa pessoa peca e não se arrepende do erro e ela perde a salvação. Então o que você quer dizer com isso, Luciana? Que eu e você, nós precisamos lutar todos os dias pela nossa salvação. Não é uma vez salvo a gente já está com ela. Nós precisamos todos os dias evitar o pecado. Como o nosso pastor sempre tem o hábito de dizer para nós, o pecado na nossa vida, ele precisa ser assim uma coisa fora do contexto, um acidente mesmo, não pode ser algo cotidiano. E para não ser algo cotidiano, eu e você, a gente precisa estar em vigilância, nós precisamos estar nos santificando dia após dia, porque só assim nós vamos poder dizer, como uma das cartas de Paulo fala, nós acabamos a carreira e guardamos a fé. Nós combatemos um bom combate, acabamos a carreira e vamos guardar a fé. Mas se no meio do caminho nós ficarmos nos erros, nós não teremos o êxito da vitória ao final. O tópico 1, irmãos, diz o seguinte: a responsabilidade de cada um. E eu já falei muito aqui sobre essa responsabilidade, mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que nessa parte, nesse tópico 1, a principal ideia que a gente precisa ter é que eu tenho que entender a minha responsabilidade com o relacionamento que eu quero ter com Deus. Então, essa responsabilidade pessoal, ela perpassa todas as esferas da nossa vida, social, afetiva, econômica e espiritual, psicológica, mas nós estamos tendo um estudo bíblico. Então, a ênfase do comentarista, e eu aqui também como professora dessa aula,
darei ênfase na questão espiritual. Então, para que eu tenha responsabilidade pessoal, espiritualmente falando, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma responsabilidade com o meu relacionamento com Deus. O que você quer dizer com isso, Luciana? Não é o meu esposo que é responsável pelo meu relacionamento com Deus. Não é a minha mãe, não é o meu pai, não é o nosso pastor, não é o pastor Benjamin, não é o pastor André. Não. A responsabilidade do nosso relacionamento com Deus é nossa. É nossa. Então é uma lição muito boa, mas é uma lição que a gente tem que estar assim com a mente e o coração e o espírito bem aberto para a gente entender. Muitas coisas são para nós, são apontadas para cada um de nós. É como se cada um tivesse que entender quais são as suas reais responsabilidades. Eu não posso culpar a minha falta de intimidade com Deus, eu não posso culpar o meu esposo, eu não posso culpar o pastor, eu não posso culpar a líder de senhoras, o líder de varões, o líder de jovens. Não, isso é individual, é particular, é intrínseco a mim, diz respeito apenas a mim. Sou eu que preciso criar mecanismos, situações, estratégias que me façam ter essa intimidade com Deus e, consequentemente, esse relacionamento com o Senhor. Amém? No tópico 1.1 diz assim: tendência humana de transferir responsabilidade. Irmãos, eu sou professora de profissão, não é? Então isso é muito comum quando você pega determinado estudante numa situação assim que não tem como ele escapar, vamos dizer assim, né? E aí naquela ânsia de sair da situação, geralmente a pessoa fala, não, mas tá bom, eu fiz, mas eu fiz porque fulano me instigou, eu fiz porque me provocou, eu fiz porque se eu não fizesse desse jeito eu ia receber uma punição assim. E eu tô falando de adolescentes, mas irmãos, se você tem aí um filho pequeno, ou então lembra aí da época que ele era criança, você pode perguntar isso para uma criança de 2 aninhos. Quando ela é pega numa situação desconfortável, de que ela realmente fez algo errado, quase sempre ela vai colocar a culpa em alguém, ainda que não seja totalmente intencional, não é? Então ali talvez no dialeto, vamos dizer assim, infantil, não é? Mas isso é comum, isso é intrínseco ao ser humano. Mas isso também não quer dizer que nós não necessitemos de combater esse tipo de comportamento, não é? Então nesse tópico ponto 1, quem está com a lição, quem teve a oportunidade, um dos primeiros exemplos que foi dado foi justamente o de Adão. Né? Então, quando Deus foi falar com Adão, né, que Deus viu que Adão havia comido do fruto que não era para ele comer, a principal defesa de Adão foi colocar a culpa em quem? Em Eva. Né? Quando Deus foi falar com Eva, o que Eva fez? Colocou a culpa em quem? Na serpente. Ora, irmãos, Eva obrigou Adão a comer? Adão poderia ter falado, não, eu não quero. Né? A serpente foi lá e colocou o fruto, né? A gente não sabe que fruto é esse, mas ela fez algo fisicamente? Não. Eva tinha o controle da palavra, ela poderia ter dito não. Né? Então, essa transferência de responsabilidade que o ser humano tem é de muito tempo. A gente tem esse hábito de querer colocar a culpa no outro. E isso nos afasta de compreendermos a responsabilidade que nós temos dentro dessa nossa vida espiritual. O tópico 1.2 diz a capacidade de escolher. Então, quando nós colocamos a culpa em alguém, nós esquecemos desse pequeno grande detalhe, não é? Deus nos deu o privilégio, um presente que é o livre-arbítrio. Inclusive o comentarista, ele fala a respeito disso com outras palavras, porque ele diz assim, que a capacidade de escolha, ela é um dos aspectos da imagem de Deus em nós. Olha que coisa linda! A dádiva que nós temos de poder escolher é uma das características que mostram a imagem de Deus em nós.
Então, cada um de nós temos a capacidade de escolha, temos a oportunidade da escolha. É fato que com a questão do pecado, esse discernimento ele perdeu um pouco, mas ainda assim o Senhor fez com que ele permanecesse em nós, né? Então nós temos liberdade de escolha entre fazer o que é certo e o que é errado. É tão interessante isso aqui, irmãos, que até quem não segue a palavra de Deus tem princípios morais e éticos e sabe o que é tolerável e não tolerável, né? Então uma comunidade justa, ética e que tem ali preceitos morais, podem até não ser preceitos cristãos, mas tem preceitos morais que são coerentes com alguns dos nossos preceitos cristãos. Essa pessoa sabe o que é certo e o que é errado, né? Nós temos, vou dar um exemplo da questão do nosso país e ser errado assassinar alguém, né? Pela lei isso é passível de você ser cobrado isso em justiça. Isso não é um princípio apenas cristão, porque nós temos nos mandamentos. Então tem gente que não é cristã e vai seguir esse rito, né? Vai seguir isso. Entendem? Então nós, seres humanos, nós sabemos sim o que é certo e o que é errado. Por que nós sabemos? Porque Deus equipa as pessoas com uma medida da graça dele que vai nos capacitando e nos preparando para essa escolha, vamos dizer assim. Agora, se é a graça do Senhor que faz com que nós tenhamos mais facilidade para escolher, como que eu adquiro a graça? Tendo um maior desenvolvimento relacional com o nosso Deus. O tópico 1.3, a culpa coletiva não exclui a culpa individual. Esse tópico está aqui porque esse capítulo de Ezequiel 18, nós vemos aqui o povo colocando a culpa da situação que eles estão vivendo nos antepassados, nos erros anteriores. Só que isso não isenta aquele povo do que ele está fazendo naquele dado momento, não é? Então o que se passou pode ter uma conotação no presente? Pode, mas o que vai definir é a sua capacidade de fazer algo diferente com aquela situação. Não existe isso de você precisar seguir o que foi passado porque as pessoas erraram e você vai errar também. Não, nós temos capacidade de escolha. Nós não precisamos persistir no mesmo erro porque toda a família fez a mesma coisa. Não existe isso. É isso que esse tópico está querendo dizer. Que o erro coletivo de toda uma família não exclui a sua responsabilidade como indivíduo. No tópico 2, fala sobre a possibilidade de ser diferente. E lá na nossa revista, aqui na nossa revista, diz assim: um passado pecaminoso ou justo de uma família não significa que automaticamente a geração seguinte irá vivenciar a mesma realidade. Então esse tópico, ele vai falar sobre a possibilidade que o ser humano tem de mudar a rota, de converter, de quebrar o ciclo, né? Então a gente tem isso tanto para o lado bom, né? Então às vezes é uma família que toda a família assim é desgarrada, ou então é muito ligada à bebida, ou todos assim se separaram em pouco tempo, não davam valor à família. Não quer dizer que os que viram isso já vão usar como desculpa para que façam da mesma forma. Não, ele pode ser o que vai quebrar esse ciclo, o que vai fazer algo diferente. Lá na frente a gente vai ver o que auxilia o cristão a fazer esse algo diferente. E o contrário também acontece. Nós temos famílias maravilhosas, né? Gerações e gerações que serviram a Deus com integridade, honestas, pessoas assim de moral, de caráter, e que as gerações seguintes não tiveram esse mesmo comportamento, né? Então isso pode existir para os dois lados. Tópico 2.1, exemplo de 4 gerações de reis de Judá. Então lá na lição vai falar sobre os reis Ezequias, Manassés,
Amon e Josias, que eles tiveram posturas diferentes. Né? Cada um deles teve uma postura diferente e foi essa distinção, essa atitude diferente que fez com que a vida deles, né, e a finalização dos seus reinados fossem diferentes também. Então aqui está mais para exemplificar para mim e para você que nós precisamos compreender que Deus nos capacita a fazer algo diferente, a mudar a rota. Não é? Então, o histórico, porque aqui tem família, tá, entre esses reis, não vou entrar no mérito aqui para a gente não perder o foco, mas eles são familiares, mas nem por isso um rei precisou seguir o que o outro familiar fez. Então, o histórico familiar, ele pode influenciar? Ele influencia, mas ele não determina. Por quê? Porque valores e crenças familiares, nós precisamos passá-los pelo crivo da palavra. E eu quero aproveitar essa oportunidade para a gente falar um pouquinho a respeito sobre tradição. Porque às vezes assim, a gente vê pessoas assim que a chama do evangelho arde no coração, mas aí ela fica presa a uma tradição. Não, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravó, sabe? A pessoa a palavra já se revelou para ela e ela não percebeu que ela pode cortar esse ciclo, que ela pode mudar a rota, né? Que ela pode viver uma nova história em Deus, né? Então a gente só pensa nos valores, nas crenças familiares se elas não forem contra o que a palavra diz. Amém, irmãos? Entenderam? 2.2. O valor da conversão. Que valor é esse da mudança de rota, de ser diferente, de agir diferente, né? Então, Ezequiel ele deixa claro que é possível sim ser diferente. Que Deus ele não vai rejeitar um coração humilde e verdadeiramente arrependido. Então, se a gente traz para os nossos dias agora, uma pessoa que peca ou que está no erro, se ela decidir parar de errar e se arrepender do seu pecado, Deus verdadeiramente o perdoa, né? E ele ganha uma nova vida. E isso é algo que nós falamos na igreja e muitas pessoas aí fora, na sociedade, elas meio que nos condenam, né? Ah, fulano viveu 30 anos só fazendo coisa errada e agora tá bem? Não, agora tá bem, porque a pessoa se arrependeu dos seus pecados e a palavra do Senhor nos garante que aquele que está em vida e se arrepende dos seus erros, ele vai ter sim o perdão, né? Eu não estou falando, irmãos, de crimes assim que a gente tem a lei, né? Então eu entendo e eu já ouvi nosso próprio pastor, né? Então assim, o Senhor Deus, ele perdoa o crime que a pessoa fez, né? Porque houve um arrependimento genuíno. Mas a gente não pode esquecer que as nossas atitudes, elas estão dentro de um ciclo que é causa e consequência. Então, essa pessoa que está arrependida em Cristo, que é uma nova criatura em Cristo, ela vai ter que lidar com as consequências dos seus atos anteriores. Então, se é o crivo da lei, se ela tiver que responder criminalmente por isso, ela vai responder. Mas espiritualmente falando, ela já foi perdoada em Cristo porque ela se arrependeu do erro. Entende, irmãos? Então, às vezes, assim, as pessoas elas acham que é tudo a mesma coisa e não é. O Senhor perdoa para que aquela alma tenha direito à vida eterna. Mas a consequência do erro, ela vai pagar em vida, né? Então, se está aqui na lei brasileira, vai ser dentro das leis do nosso regime brasileiro. Tópico 2.3. A relevância da resposta humana para Deus. Então, quando nós conseguimos mudar a rota e sermos diferentes, é esse momento que a gente consegue dar ouvidos a Deus e ao anúncio da sua palavra. Então, lembra quando eu comentei como que a gente pode fazer diferente? O ser humano, ele só vai conseguir mudar a rota de erros, de pecados, não é? de coisas assim inadmissíveis, quando a palavra do Senhor irradiar sobre a vida dele. Quando ela verdadeiramente ser luz, não é?
Quando verdadeiramente essa palavra for revelada, né, for o mistério revelado a essa pessoa, aí verdadeiramente haverá uma mudança de rota, essa pessoa vai se arrepender e ela vai ter aí uma nova vida em Cristo. O tópico 3. Deus quer que todos se salvem, né? E lá no início da lição, quando eu falei sobre os objetivos da lição, eu comentei que um dos objetivos é esse, né? Falar que Deus quer que todos sejam salvos. Então, Deus deseja que todo ser humano se salve, se arrependa, né? Caso esteja em erro, e viva uma vida eterna. E é interessante isso porque desde a criação, o plano de Deus era um plano salvífico. E quando o homem erra lá no Jardim do Éden, o Senhor já tem o plano para a restauração dessa aliança, né, dessa intimidade. Como que aconteceu isso? Quando o Adão e Eva se viram ali nus, o que Deus fez, não é? O Senhor não providenciou vestes para eles, como se fosse uma forma de revesti-los, de restaurá-los ali, né? Fez uma promessa que haveria um Salvador a partir da semente da mulher. Nós vimos também com Noé, por exemplo, porque o plano de salvação que Deus tinha para a humanidade não era só para Noé e para sua família, era para todos. Tanto é que Noé foi designado para fazer uma arca em que coubessem todos que quisessem ser salvos, né? Aprove que apenas a família de Noé, apenas não, né? Porque a gente tem esse péssimo hábito de falar apenas a família de Noé foi salva. Noé foi privilegiado de ter conseguido com que toda a sua família compreendesse que Deus realmente estava nisso e eles aceitaram e foram salvos. Então esse advento aí da arca, né, e do dilúvio era um plano de restauração que Deus tinha para a humanidade. Mas infelizmente as pessoas não aceitaram e só a família de Noé é que foi salva, né? Então assim, Deus vai mostrando a todo momento que Ele quer verdadeiramente que nós sejamos salvos. Mas isso não depende dele, né? O que Ele tinha que fazer, Ele já fez, já deu seu único filho na cruz por amor de nós, né? Para que o sangue derramado ali nos purificasse de todo o pecado. Mas nós precisamos reconhecer este sacrifício e precisamos reconhecer que nós necessitamos de arrependimento. Então não é assim, do jeito que eu tô, e Deus quer mesmo que todo mundo seja salvo, então tá bom. E não, a gente sabe que não é assim. Nós que já estudamos a palavra, que temos uma vida com Deus, nós sabemos que não é assim. Tópico 3.1. O desejo de Deus em salvar não anula o juízo. É exatamente isso aqui, irmãos. Não é porque o Senhor deseja que toda a humanidade seja salva que não haverá um juízo sobre as nossas atitudes. Então Deus não tem prazer na morte de um pecador, né? Na morte de nenhum ser humano. Mas Deus deseja que haja em vida um arrependimento, né? Que essa pessoa se volte para Cristo, se arrependa para que ela seja salva, né? Então a gente não pode esquecer isso, que haverá um dia de juízo, né? E esse juízo ele vai vir para todos, para os que tiveram boas atitudes e para os que não tiveram boas atitudes. Às vezes, quando a gente fala de julgamento, a gente acha que o julgamento é apenas para o que fez algo errado. Não, as obras das mãos dos justos, elas também serão ali provadas, né? Para que haja um julgamento igualitário para todos. 3.2. Cada um é responsável por seus atos diante de Deus, né? Antigamente falava muito assim que Deus tem filho, mas Ele não tem neto, né? Então não é porque um pai, uma mãe, uma crente fervorosa, tem uma vida íntima com Deus, paga o preço para estar dia após dia santificando-se na presença do Senhor, que os filhos vão ganhar todos esses bônus por tabela. Não, cada um precisa ser responsável pela sua alma, pelas suas atitudes.
Não é o que a minha mãe fez em Deus que vai chegar a mim, não. Chegou a mim no sentido de ela era responsável por mim, me criou dentro da palavra, não é? Me apresentou Cristo, mas os meus atos, as minhas atitudes, elas vão ser medidas por mim, não por ela, e o contrário também. Os atos da minha mãe serão medidos pelo que ela fez. O que eu tô... Nossa, o que você quer dizer? Tá muito claro, irmãos. É porque a gente está vivendo numa sociedade em que as pessoas elas realmente não querem assumir os seus compromissos, as suas culpas, né? Os seus erros. A gente tem muita facilidade de levantar o dedinho para mostrar que nós acertamos, né? Ah, foi eu, a ideia top aí foi a minha. Mas quando o negócio não dá muito certo, a gente tem muita dificuldade de assumir que deu errado por nossa culpa, né? Espiritualmente falando, nós precisamos entender isso, que cada um de nós seremos responsáveis por nós mesmos diante de Deus. Não pense que o seu esposo vai ser responsável por você ou você vai ser responsável pelo seu esposo. Não. Ele vai ter que orar, jejuar, ele que vai ter que pedir perdão pelos seus próprios pecados e você também, né? No meu caso, meu esposo pede por ele, eu peço por mim em relação à nossa alma, né? Mães e filhos, filhos e pais, nós precisamos entender que a salvação ela é individual, o arrependimento ele é individual. Amém, irmãos? Traga à memória a realidade futura. O que é, irmãos, a nossa realidade futura? Nós precisamos entender. Haverá um dia de prestação de contas. É uma prestação de contas coletiva? Vai chamar por sobrenome de família? Não. É uma prestação de contas individual. Essa prestação de contas. E aí, irmãos, é importante que eu e você que conhecemos a palavra, que nós recitemos e lembremos da palavra para nós mesmos, por isso que em Oséias fala muito para a gente conhecer a palavra. Então, é importante que a gente reveja a palavra dia após dia para nós, mas nós que sabemos que existe um ID, né, de pregar a palavra aos 4 cantos da terra, nós precisamos também colocar nesse anúncio do Evangelho a questão do juízo, que haverá um dia em que nós estaremos diante de Deus para falar sobre as nossas atitudes, sobre os nossos atos em vida. Então, nós precisamos cumprir essa parte também. E o tópico 3.3 diz assim: Palavra de Deus como referência segura. Nós não podemos esquecer que este livro, a Palavra do Senhor, ele é a nossa regra de fé. É por ele que nós nos pautamos, é por ele que a nossa vida cristã é pautada, né? Então, é importante que a gente se lembre que o nosso referencial, né, que a nossa medida para as nossas atitudes está aqui, ó, na palavra do Senhor. Amém, irmãos? E a conclusão dessa lição? Eu coloquei aqui o que nós precisamos para que a gente tenha uma responsabilidade social. Nós precisamos perseverar nos caminhos do Senhor, submetermos ao que Deus revelou em Sua palavra. Então, o que vai garantir que a gente tenha uma vida de vitória até o final é eu estar submetida à palavra do Senhor. Anunciar a todos o Evangelho e que é importante que essas pessoas elas aproveitem a oportunidade do arrependimento enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Que nós possamos passar por esses três crivos, perseverando no Senhor, submetendo-nos dia após dia à palavra e anunciando o Evangelho, sempre tendo em mente que nós precisamos anunciar a palavra, mas precisamos também mostrar a realidade de um dia em que cada um dos seres humanos estarão diante de Deus, mostrando ali os seus atos, né, e sendo ali, vamos dizer assim, tabelados ou realmente ali crivados por um julgamento das suas atitudes. Nós não podemos esquecer que esse dia vai chegar para todos nós. Amém?
Deus abençoe você, que você possa rever essa aula se assim achar oportuno e que eu e você possamos pedir ao Senhor, dia após dia, que nós assumamos os nossos atos diante dele e que nós entendamos que para que a gente consiga caminhar até o final e ter o êxito e o privilégio da salvação, nós precisamos lutar por ela dia após dia. Amém? Deus abençoe, fique na paz.